Imagine que você está no espaço vazio e dispara um feixe de elétrons. Então, segundo a maioria dos livros de física, só é possível mudar o comportamento desses elétrons aplicando uma força elétrica, magnética ou gravitacional. Mas a maioria dos livros de física está errada. Na década de 1950, dois físicos tiveram uma ideia engenhosa para um experimento. Você poderia fazer com que elétrons viajassem por uma região sem nenhum campo elétrico ou magnético e ainda assim, ao acionar uma chave, poderia mudar o comportamento deles. O campo magnético poderia ser simplesmente zero e, mesmo assim, a presença de alguma quantidade poderia realmente levar a efeitos observáveis. Isso não era para acontecer, certo? Esse experimento dividiu a comunidade de física em duas. Fez com que eles questionassem se os campos são fundamentais ou se algo que deveria ser apenas uma ferramenta matemática abstrata era, na verdade, mais fundamental para a realidade. Essa ferramenta foi criada para tentar resolver um dos problemas mais difíceis da física, o problema dos três corpos. Ou seja, se você tem três corpos e conhece suas posições e velocidades iniciais, como eles vão se mover sob a influência da gravidade uns dos outros? É um problema muito interessante que ocupou literalmente gerações, centenas e centenas de anos de matemáticos, físicos e astrônomos incrivelmente ambiciosos e talentosos, e muitos outros. O fato desse problema ser tão difícil de resolver deveria ser um pouco surpreendente, já que com apenas dois corpos, a solução é fácil de encontrar. Na verdade, o caso geral já foi resolvido há mais de 300 anos pelo próprio Newton. Mas quando Newton adicionou um terceiro corpo, bem, foi aí que tudo desmoronou. No caso de dois corpos, as forças se comportavam de forma previsível, sempre apontando para o centro de massa compartilhado do sistema, mas com três corpos, isso já não acontece. Quando você tenta calcular as forças, elas acabam sendo extremamente dinâmicas. Além de se preocupar com a magnitude das forças, você também precisa se preocupar com a direção delas. Então você acaba com essa bagunça caótica de vetores. Pelos próximos 100 anos, todos que tentaram resolver esse problema falharam. Mas e se houvesse alguma outra maneira de abordar isso? Uma forma de simplificar a matemática e não precisar se preocupar com esses vetores tridimensionais? Bem, é aí que entra Joseph Louis Lagrange. Na década de 1770, ele também estava tentando resolver o problema dos três corpos e criou uma nova abordagem. Funciona mais ou menos assim. Digamos que você tenha uma única massa, como uma estrela. Lagrange imaginou atribuir um valor a cada ponto no espaço ao redor da estrela. O valor é determinado pela massa da estrela e pela distância em relação a ela. Você pode pensar em cada valor como uma altura. E se transformarmos isso em um mapa de altitude, você pode ver como a estrela cria esse tipo de poço. O que Lagrange havia desenvolvido era o potencial gravitacional V, e o que é importante notar é que V é um escalar. Ele tem uma magnitude, mas não tem direção. Então, a parte genial da ideia de Lagrange é isso. Em cada ponto, desenhamos uma seta para baixo cujo tamanho representa a inclinação da colina. Esse processo pode ser repetido em todos os pontos. E se então mudarmos nossa perspectiva para duas dimensões, veja, o que temos é o campo gravitacional da estrela. Matematicamente, dizemos que o campo gravitacional G é igual ao gradiente negativo de V. Então, Lagrange havia encontrado uma maneira de alternar o problema de um lado para o outro. Entre um de vetores e um de escalares, e enquanto somar vetores é difícil, somar escalares é moleza. Para encontrar o panorama potencial combinado de qualquer número de corpos, basta somar seus potenciais individuais. E então você sempre pode usar isso para voltar às forças, se quiser. Para um sistema simples de dois corpos, como a Terra orbitando o Sol, esse potencial combinado se parece com isso. Se você olhar de perto, verá que há 5 pontos onde o gradiente é zero, e então Lagrange percebeu que as forças ali também são zero. Isso significa que, em cada ponto, um terceiro corpo minúsculo manteria uma órbita estável, desde que não fosse perturbado. Esses pontos, chamados pontos de Lagrange, não resolveram o problema do corpo livre, mas Lagrange criava ferramentas mais avançadas. Na verdade, ele desenvolveu uma maneira totalmente nova de fazer mecânica. Mas, para que isso funcionasse, ele precisava tanto do potencial quanto das energias potencial e cinética. Acho que quando as pessoas ouvem potencial, elas pensam em energia potencial. E embora sejam muito parecidas, existe uma diferença sutil. Se você tem o potencial, isso basicamente é o campo correspondente a um único corpo. Então, ele terá um campo potencial ao seu redor, que é descrito como V igual a menos Gm sobre R, onde M é a massa do Sol.
Mas para obter a energia potencial, precisamos adicionar um segundo corpo, então vamos dizer que essa é a Terra. A energia potencial, vamos chamar de U, é basicamente apenas o potencial vezes a massa do segundo corpo. Então elas são muito parecidas, mas são um pouco diferentes, e a energia cinética da Terra é simples. Isso é, claro, meio de m vezes v ao quadrado. Agora temos tudo para testar esse novo método. Já fizemos um vídeo sobre isso há mais de um ano. Mas por enquanto, tudo o que precisamos saber é que podemos escrever a energia cinética menos a energia potencial para encontrar o que é conhecido como Lagrangiana. Depois você coloca isso na chamada equação de Euler-Lagrange e daí sai a sua solução. Por exemplo, prever o movimento de um pêndulo duplo usando o método tradicional das forças é notoriamente difícil. Porque enquanto um pêndulo está balançando, ele serve como ponto de fixação para o pêndulo que está pendurado abaixo dele, então esse pêndulo está em um referencial em movimento enquanto balança. Se você incluir a energia cinética e potencial na equação de Euler-Lagrange, pode obter uma solução rapidamente, ao menos numericamente. Foi assim que fizemos essa simulação. Eu me lembro de pensar, cara, força é difícil de acertar. Você consegue se for bom, e pessoas que são boas em mecânica conseguem fazer isso. Com o método lagrangiano, você pode apenas escrever a energia, que é um escalar e não um vetor. Coloque isso na equação de Euler-Lagrange e obterá a equação correta do movimento, sem precisar ser um grande físico. Apesar de útil, o potencial não ajudou Lagrange a resolver o problema dos três corpos. Em 1887, o matemático Heinrich Bruns finalmente provou que o problema dos três corpos é insolúvel. Há variáveis demais desconhecidas e não há como simplificar para reduzi-las. O melhor que temos são simulações de computador, que calculam os potenciais a cada momento e usam isso para prever a evolução do sistema ao longo do tempo. E é aí que percebemos que o problema dos três corpos é belo pelo que ele nos ensinou, mesmo que agora reconheçamos que não podemos realmente resolver esse problema exato como muitos esperavam fazer. Ao fazerem isso, nos deram a base da física matemática moderna, então fico feliz que tenham tentado. O potencial simplificou diversos problemas para muitos físicos, até substituindo as forças como principal ferramenta. Ele se tornou tão útil que as pessoas começaram a se perguntar se outras forças na natureza poderiam ter um potencial correspondente, começando pela força elétrica. Se você olhar para a fórmula da força elétrica, vai notar que ela é surpreendentemente semelhante à da gravidade, apenas com massas e cargas trocadas. Na década de 1810, Siméon Denis Poisson, um dos alunos de Lagrange, também percebeu essa semelhança e percebeu que você pode definir um potencial elétrico φ de uma maneira muito parecida. Mas há uma diferença importante. Enquanto duas massas só podem se atrair, duas cargas podem se atrair ou se repelir. Então agora, com o potencial, você não tem apenas vales, mas também colinas. Mas uma força era muito mais difícil de encontrar o potencial, e essa era a força magnética. E isso porque o magnetismo é uma coisa fundamentalmente diferente da força gravitacional e da força elétrica. Pegue um ímã de barra. Podemos desenhar o campo magnético que ele produz. Ele se parece mais ou menos com isso. À primeira vista, isso se assemelha ao cenário elétrico, com uma carga positiva e outra negativa. Mas essa imagem não mostra o que está acontecendo dentro do ímã. Então, se revelarmos o que está dentro, aí você vê que essas linhas, na verdade, continuam. Mas agora elas apontam do sul para o norte. Então, as linhas de campo magnético são, na verdade, laços. Elas não têm uma origem ou um ponto final. E isso muda fundamentalmente as coisas, então os físicos precisaram de uma nova maneira de descrever o potencial magnético. A descoberta importante ocorreu na década de 1840, feita pelo estudante William Thomson. O trabalho dele como estudante de graduação era aprender o máximo possível de cálculo avançado, e quando ele já sabia tudo isso, ele inventou mais ainda. Thomson percebeu que a matemática de sua época não conseguia descrever a relação entre um campo magnético e seu potencial associado. Então ele criou uma função totalmente nova, o rotacional. Para entender, imagine as setas desse campo vetorial como correntes em um líquido. Se colocássemos uma roda de paz aqui, ela giraria rápido no sentido anti-horário, como Thomson definiu. Este ponto tem rotacional positivo alto. Neste ponto, ela giraria no sentido horário, mas não tão rapidamente, então tem um rotacional negativo menor. E aqui, a corrente empurra igualmente em ambas as direções, então ela não giraria. Este ponto tem rotacional zero. Thomson percebeu que o campo vetorial magnético B poderia ser definido como o rotacional de algum outro campo vetorial, o potencial vetor magnético A. Agora, mesmo que ambos sejam campos vetoriais, acontece que A geralmente é muito mais fácil de trabalhar do que o próprio campo magnético, assim como os outros potenciais V e φ.
Thomson estava mostrando que existia uma espécie de estrutura matemática subjacente que poderia ser usada para simplificar os cálculos. Mas até mesmo Thomson achava que isso era uma espécie de artifício, um recurso útil e não um substituto para, digamos, a física real. Décadas depois, Thomson foi elevado à Câmara dos Lordes por suas contribuições à ciência, onde recebeu um novo título, Lord Kelvin. Com a última contribuição de Kelvin, agora havia 3 equações fundamentais relacionando os potenciais aos seus respectivos campos. Graças a cada uma delas, agora você podia resolver problemas com muito mais facilidade. E desde então, os físicos profissionais costumam usar potenciais em vez de forças ou campos para resolver os problemas em que estão trabalhando. Os potenciais até aparecem em algumas das nossas melhores teorias físicas do universo. Mas isso levanta uma questão importante. Se os potenciais aparecem em todo lugar, então eles realmente representam algo físico? Ou seja, eles podem ter uma influência direta na realidade? Bem, para a maioria dos físicos, a resposta era um sonoro não. Considere o potencial gravitacional de uma estrela, por exemplo. Poderíamos apenas somar 10 a cada valor do potencial, e isso mudaria todo o panorama, mas a mudança no panorama de um ponto para o outro permanece exatamente a mesma. Então o campo é o mesmo que tínhamos antes, e a força que um objeto experimentaria em qualquer ponto permaneceria inalterada. Na verdade, podemos adicionar qualquer constante, 10, 100, 1 milhão, e o campo não muda, e assim as forças que um objeto experimentaria ao redor dele também não mudam. Existem infinitas maneiras de definirmos o potencial gravitacional para qualquer campo gravitacional e fazer com que o sistema evolua da mesma forma. E o mesmo vale para a eletricidade e magnetismo. O valor do campo, e portanto da força, é fixo, mas o valor do potencial é arbitrário. Assim, a maioria dos físicos concluiu que os potenciais provavelmente não têm significado físico. Deve ser apenas um truque que facilita a matemática, mas a maioria dos físicos pode estar errada. Em 1942, David Bohm, de 23 anos, estava trabalhando duro em sua tese de física de partículas, quando, um dia, ele recebeu uma visita inesperada. Robert Oppenheimer, orientador de doutorado de David Bohm, queria trazê-lo diretamente para o novo projeto Manhattan. Essa oportunidade mudaria sua vida. Bohm trabalharia com algumas das mentes mais brilhantes da física. Havia um problema. O diretor militar, general Leslie Groves, precisava aprovar os recrutados de Oppenheimer. Ao investigar Bohm, não gostou do que descobriu. Ele entrou brevemente para o ramo americano do Partido Comunista quando estava na Califórnia. Segundo suas próprias lembranças, ele saiu bem rápido porque ficou entediado. Ele dizia que essas pessoas só ficavam conversando o dia inteiro e não faziam nada. Ainda assim, Groves considerou Bohm um risco à segurança e o proibiu de atuar no projeto Manhattan. A situação piorou depois. Quando ele ia terminar a dissertação em Berkeley, o tema foi classificado como confidencial. Sem autorização, não pôde trabalhar nem escrever sua dissertação. Oppenheimer precisou atestar que Bohm fez um bom trabalho e, em 1943, isso bastou para Bohm obter o doutorado durante a guerra. Após a guerra, Bohm virou professor assistente em Princeton, mas o receio por suas simpatias comunistas o seguia sempre. Em 1949, ele foi levado perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas para ser interrogado. Enquanto Bohm estava sob investigação, Princeton deixou seu cargo de professor expirar e, mesmo após sua absolvição, a universidade se recusou a reintegrá-lo. Parecia que Bohm estava destinado ao esquecimento. Então, Oppenheimer lhe deu uma recomendação firme para deixar o país e recomeçar em outro lugar. Oppenheimer não era estranho à perseguição política e não queria que Bohm sofresse o mesmo destino. Então, Bohm seguiu o conselho. Suas jornadas o levaram ao Brasil e depois a Israel, e embora estivesse livre das pressões políticas que sentia nos Estados Unidos, ainda assim se sentia um excluído. Muitos colegas acadêmicos de Bohm se afastaram devido às suas ideias heterodoxas, como sua interpretação radical da mecânica quântica e nova teoria da consciência humana. Mas havia um estudante que ficou fascinado pela abordagem de Bohm, e esse era Yakir Aharonov. Ele era, antes de tudo, extremamente inteligente e também tinha uma personalidade muito agradável, então era maravilhoso interagir com ele. Quando Bohm se mudou mais uma vez, desta vez indo para a Universidade de Bristol, na Inglaterra, Aharonov decidiu ir junto com ele. E foi lá, em Bristol, nos anos 50, que Aharonov e Bohm se depararam com algo grandioso. Por muito tempo, eu pensava mais profundamente sobre a interpretação da mecânica quântica. Não era para resolver nenhum problema, era só curiosidade.
De acordo com a mecânica quântica, nas menores escalas, as partículas se comportam como ondas, e esse comportamento é governado pela equação de Schrödinger. A solução dessa equação é chamada de função de onda psi. Ao elevar o módulo dela ao quadrado, obtém-se a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula em certo ponto e momento. O lado esquerdo dessa equação mostra como a função de onda muda ao longo do tempo e do espaço. E o lado direito diz que essa mudança depende de H, que é conhecido como hamiltoniano. É basicamente apenas a energia total do sistema. No caso em que temos tanto um potencial elétrico quanto magnético, a solução da equação de Schrödinger se parece com isso, onde isto é apenas uma constante, e este termo descreve a fase complexa. Parece complicado, mas na verdade é bem fácil de entender. Então vamos plotar isso em 2 dimensões para um elétron se movendo para a direita. As diferentes cores aqui representam as diferentes fases, e você pode ver como a fase evolui ao longo do tempo e do espaço. Obrigado a Richard B. Hill por inspirar essa abordagem. Agora, se você olhar de perto o termo de fase original, você vê A e Φ, os potenciais magnético e elétrico. Então veja o que acontece se adicionarmos um potencial vetor magnético que aponta na mesma direção em que o elétron está se movendo. Você pode ver que a onda se estica. Então agora a fase muda mais lentamente no espaço do que antes. E se o potencial apontar para o outro lado, então agora a onda fica mais comprimida e sua fase muda mais rapidamente no espaço. E algo semelhante aconteceria se você mudasse o potencial elétrico φ. Isso, por si só, não foi chocante para a maioria dos físicos, já que os potenciais facilitam a matemática e é por isso que são usados na equação de Schrödinger. Mas, na verdade, o que é responsável por essas, você sabe, até mesmo mudanças de fase ainda eram os campos, mas você conversou com a Aharonov e essa não era a opinião dele. Não. Se você olhar para a equação de Schrödinger, você não pode simplesmente substituir o potencial φ pelo campo elétrico E. Por que não? Porque você está perdendo informação. Porque lembre-se, você pode definir vários potenciais para um campo elétrico específico, já que pode escolher uma altura arbitrária, mas essa informação se perde quando você troca pelo campo elétrico. Tem outra maneira de pensar sobre isso. Tá ficando legal. Se você tem uma expressão como 5x² mais 5, pode achar que basta escrevê-la como a integral de 10x dx, certo? Porque a integral é 5x². Mas certo. C é uma constante, então inclui 5, mas também inclui qualquer outro número. Mas o mais importante, C não é 5, ou pelo menos não em todos os casos. Você perde essa especificidade ao passar de um potencial para um campo elétrico, e isso incomodou a Aharonov. Então ele pensou, e se todo o sistema quântico fosse realmente influenciado pelo potencial e não pelo campo? Sim. O potencial que surge na equação de Schrödinger influencia as funções de onda. Ele precisava provar que o que observamos é sempre devido a um potencial e não por causa do campo. Como você faz isso? Complicado, entendeu? A Aharonov teve que criar um experimento que enviasse uma partícula por uma região onde não há campo elétrico ou magnético, mas existe um potencial em uma configuração assim. Se a fase da função de onda da partícula começasse a mudar, mais devagar ou mais rápido, isso teria que ser resultado direto do próprio potencial, porque não há campos. Mas é aí que você encontra um problema porque não há como medir diretamente a fase da função de onda de uma partícula. Então, como você cria um experimento que possa gerar um resultado mensurável? Bem, a Aharonov contou com a ajuda de seu mentor Bohm, e juntos eles elaboraram o seguinte experimento teórico. Tudo começa com um feixe de elétrons, que é dividido em 2. No meio desses 2 feixes há um fio enrolado chamado solenoide. Agora, os solenoides têm uma propriedade interessante. Ao passar corrente por um solenoide, ele gera um campo magnético forte dentro da bobina e fraco fora da bobina. Quanto mais longo o solenoide, mais fraco o campo ao redor. Para simplificar, Aharonov e Bohm imaginaram um experimento com um solenoide ideal, infinitamente longo, onde o campo magnético fora da bobina é exatamente 0. Após viajarem por lados opostos do solenoide, os feixes de elétrons são redirecionados pelos pesquisadores e se cruzam neste ponto. Como elétrons agem como ondas, as ondas dos feixes cruzados se sobrepõem e geram um padrão de interferência com franjas brilhantes e espaços entre elas. O padrão exato depende da fase de cada uma dessas ondas. Quando o solenoide está desligado, não há campo magnético na região por onde os elétrons estão viajando e não há potencial magnético. A fase dos elétrons muda da mesma forma em ambos os feixes, independentemente de passarem acima ou abaixo do solenoide. Assim você obtém um padrão de interferência assim.
Mas quando o solenoide é ligado, bem, ainda não há campo magnético porque ele está totalmente confinado dentro da bobina, mas existe um potencial magnético. Isso pode parecer estranho, mas lembre-se, o campo magnético é o rotacional do potencial magnético. O rotacional do potencial pode ser zero em alguma região, mesmo quando o próprio potencial não é. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Agora, observe mais de perto o potencial vetor. No espaço, o feixe superior passa pelos pontos do potencial na direção oposta ao feixe. Então aqui, a fase muda mais rápido, mas abaixo do solenoide, ela aponta na mesma direção do feixe, então a fase muda mais devagar. Se a fase realmente depende apenas do potencial e não do campo, então as fases dos dois feixes devem evoluir de maneira diferente. Assim, o padrão de interferência se desloca quando o solenoide está ligado em comparação ao desligado. O campo magnético poderia ser simplesmente zero, e mesmo assim, a presença de algum potencial vetor poderia realmente levar a efeitos observáveis. Isso não era para acontecer, certo? O que eu adoro nessa história é que ela me lembra que pessoas individuais podem desafiar paradigmas inteiros. Por quase 200 anos, muitas das mentes mais brilhantes da história acreditaram que os potenciais não passavam de ferramentas matemáticas. Mas então, dois físicos de fora apareceram e desafiaram essa interpretação. Confiantes em sua abordagem, eles enfrentaram todo o estabelecimento científico. Essa mesma crença no poder do indivíduo foi o que me motivou a fazer parceria com a Planet Wild. Muitos de nós podemos nos sentir impotentes quando olhamos para os enormes problemas que a Terra enfrenta hoje: desmatamento, poluição por plástico e a extinção de espécies inteiras. A solução mais fácil é simplesmente esperar e torcer para que outra pessoa faça algo a respeito. A Planet Wild coloca pessoas em ação para realmente proteger o nosso planeta. Eles facilitam para qualquer um se juntar à causa, o que foi um dos motivos de eu virar membro. Outro motivo é que todo mês, nós, como comunidade, financiamos novos projetos para limpar os oceanos, restaurar florestas, proteger espécies ameaçadas e aumentar a conscientização. Você pode pensar que a Planet Wild faz financiamento coletivo para a natureza. O melhor é poder acompanhar o impacto das minhas contribuições em vídeos mensais incríveis aqui no YouTube. Confira este exemplo. Esta é uma missão do Planet Wild em Mumbai. É uma tecnologia escalável que impede o plástico na fonte, evitando que 10 toneladas cheguem ao oceano todo mês. A Planet Wild investiu mais de $100 mil nisso, e esse dinheiro não veio de governos ou corporações. Veio de pessoas comuns como você e eu. Você pode se inscrever com o valor que achar adequado e cancelar a qualquer momento. As primeiras 150 pessoas que se inscreverem usando meu código Veritasium1 terão o primeiro mês pago por mim. Escaneie o código QR ou clique no link na descrição. Se você gosta da ciência dos projetos deles, confira o canal deles no YouTube. Vou deixar o link para a missão de limpeza do plástico na descrição. E agora, de volta ao mistério do potencial. Aharonov e Bohm publicaram suas descobertas em 1959 e a recepção foi mista. Certamente, no começo, muitas pessoas acharam que isso não podia ser verdade, então houve muitos que tentaram escrever artigos contra isso. Até Niels Bohr, um dos fundadores da mecânica quântica, achou impossível aceitar que uma partícula fosse influenciada por um potencial sem força alguma. Alguns físicos apoiaram Aharonov e Bohm. Richard Feynman afirmou que o potencial vetor na equação de onda da mecânica quântica era evidente desde sua criação. É curioso que, só em 1959, Bohm e Aharonov sugeriram esse experimento e esclareceram a questão, já que ninguém havia discutido isso antes. Feynman se incluiu nessa afirmação. Mais tarde, ele se perguntou por que nunca tinha notado o efeito. O físico Viktor Weisskopf teve uma resposta semelhante. A primeira reação a esse trabalho é que está errado, a segunda é que é óbvio. No final das contas, só havia uma maneira de encerrar o debate. Alguém tinha que realmente fazer o experimento. O primeiro a tentar foi um colega de Aharonov e Bohm na Universidade de Bristol, Robert Chambers. O experimento de Chambers seguiu o arranjo de Aharonov e Bohm, com uma exceção. Um solenoide ideal teria que ser infinitamente longo, o que é fisicamente impossível. Em vez disso, Chambers usou um pedaço de ferro em forma de agulha, com espessura de 1/1000º de metro e comprimento 500 vezes maior. Quando esse fio de ferro foi magnetizado, ele produziu um campo magnético forte dentro do próprio metal, mas desprezível fora dele, além de um potencial magnético na região ao redor no espaço. Para criar um padrão de interferência de referência, Chambers lançou 2 feixes de elétrons em torno de uma região vazia.
Depois ele adicionou o fio magnético. Quando disparou os feixes novamente, o padrão de interferência mudou. Parecia que a Aharonov e Bohm estavam certos. Mas os críticos não estavam convencidos. As pessoas contestaram isso porque diz que o fio é finito. Sempre haverá algum campo magnético que vai escapar. Talvez um campo disperso fosse responsável pelo efeito, não o potencial. Isso não é uma crítica ao colega que fez esses experimentos incríveis. É realmente muito difícil. E assim foi por várias décadas. Os experimentalistas testaram repetidamente o efeito Aharonov-Bohm, mas cada tentativa tinha falhas que deixavam o resultado em aberto para debate. Até que, em 1986, uma equipe de pesquisadores japoneses liderada por Akira Tonomura encontrou uma nova maneira de fazer o experimento. Veja, eles usaram um pequeno ímã em forma de rosquinha para criar seu campo magnético. Com um toro perfeito, todo o campo magnético fica contido dentro do laço. Do lado de fora, é absolutamente zero. E como uma camada extra de proteção, a equipe também revestiu todo o ímã com uma camada de nióbio supercondutor que bloquearia qualquer campo que vazasse. Antes, experimentos usavam ativar ou desativar um campo magnético, mas a equipe de Tonomura seguiu outra abordagem. No caso deles, o ímã está sempre ligado, mas por causa de seu formato único, o potencial fora do toro é diferente do centro. Ele aponta para nós do lado de fora e para longe de nós do lado de dentro, e a equipe percebeu que poderia tirar proveito disso. Eles dispararam um feixe de elétrons largo o bastante para ser considerado dois feixes distintos. Parte dele viajou pelo espaço vazio e funcionou como controle, enquanto a outra parte se espalhou por todo o toro. O importante é que o feixe seja largo o bastante para a parte passar ao redor e outra por dentro do toro. Então, no final, um biprisma desvia os feixes de elétrons um em direção ao outro. Eles se cruzam e é aí que criam um padrão de interferência. Agora, pense em como esse padrão de interferência deveria ser. Bem, para começar, deve haver uma sombra do toro. Então podemos preencher isso. Mas o resto, bem, depende de o efeito Aharonov-Bohm ser real ou não. Se não for real, esperaríamos ver um padrão de interferência que se parece com isso, onde o padrão fora do toro e no centro se alinham. Mas se for real, então os elétrons que passaram pelo centro teriam experimentado um potencial diferente, o que teria deslocado o padrão deles por meia fase. Então isso deve se parecer com algo assim agora. Aqui estão os resultados do experimento de Tanamura. Você vê as franjas de interferência dentro e fora do ímã? E então, se você seguir o que é um pico fora do toro, ele se alinha com um vale dentro do meio. E depois é um pico fora novamente. Exatamente o que previram. Exatamente o que eles previram. Então é real? É real! Só o experimento Tonomura foi realmente a prova final experimentalmente. E ainda assim, logo surgiu um novo debate. O efeito é real, claro, mas como devemos interpretá-lo? O que isso realmente nos diz sobre a natureza do universo? Atualmente, os físicos se dividem em dois grupos. Um deles defende que os potenciais não são só conveniências matemáticas, mas influenciam a realidade física. Essa é a perspectiva inicialmente defendida por Aharonov e Bohm. Como escreveram no resumo do artigo, ao contrário das conclusões da mecânica clássica, existem efeitos dos potenciais sobre partículas carregadas, mesmo em regiões onde todos os campos desaparecem. Alguns levam essa posição ainda mais adiante, já que os potenciais aparecem na equação de Schrödinger e os campos não. Bem, eles argumentam que os potenciais são mais fundamentais para a física do que os campos. Richard Feynman apoiava essa ideia. Ele escreveu: A é tão real quanto B, talvez até mais, seja lá o que isso signifique. Quero dizer, eu meio que gosto dessa interpretação, mas tem algo no potencial que me incomoda e é o fato de que você pode definir o potencial em qualquer valor arbitrário. Ele pode ser mais ou menos infinito ou qualquer valor entre eles. Isso não mudaria como o potencial influencia a função de onda? Isso também me incomodou, tanto que acabei perguntando isso para um professor. Mas acontece que não pode. Ele sabe que não é só o potencial que entra no observável, é a integral de linha. Então é só o A que entra, não é que o campo magnético B desaparece, é só o A, mas não é o A sozinho. Fica um pouco técnico aqui, mas você sabe, se eu puxar aqui, sabe? Como se faz? Como se faz com um flip chart. Agora podemos realmente passar por isso. Então, se você observar como o potencial aparece, o que é mensurável não é a fase diretamente, mas sim o deslocamento de fase. Vamos chamar de delta θ.
Então, o deslocamento de fase é a integral de linha de A ao longo do caminho, ou o produto escalar com o caminho. Então, agora que entende, imagine, vamos adicionar uma constante a isso. E se nossa configuração for, digamos, começar aqui? Um feixe de elétrons vai assim e o outro vai assim. E esses são simétricos. Então, o potencial aqui vai apontar, digamos, nessa direção, mas aqui ele vai apontar naquela direção. Vamos supor que, em vez de A, usamos A mais C, alguma constante. Quando seguirmos por esse caminho, adicionamos C e fazemos o produto escalar com dx. Mas como o caminho é exatamente o mesmo, quando vamos por esse lado, simplesmente subtraímos. Então isso se cancela. Então o potencial sim, ele aparece, mas de uma forma que toda a arbitrariedade do potencial se cancela perfeitamente. Beleza. É uma quantidade geométrica envolvendo A que já foi resolvida, para a qual toda aquela ambiguidade residual literalmente cancelou. O potencial ser físico pode soar estranho, mas a segunda interpretação é ainda mais estranha. Físicos do segundo grupo dizem que os potenciais são só objetos matemáticos e que os campos causam o efeito. No experimento de Tonomura, o campo magnético ficou totalmente confinado no solenoide. Para essa interpretação valer, seus defensores precisam afirmar que os campos podem agir de forma não local, ou seja, um campo pode influenciar coisas fora da região do espaço onde o próprio campo existe. Muitos físicos acham essa ideia difícil de aceitar. Afirmar que esses campos agem de forma não local contradiz o propósito e a tradição da teoria de campos, que tanto nos serviu, bem por mais de 100 anos. É essa noção teimosa de que causas locais produzem apenas efeitos locais? Mesmo assim, a perspectiva de Aharonov mudou do primeiro para o segundo grupo. Quando publicamos o artigo, chamamos de efeito dos potenciais. Quando você usa o potencial local e usa a representação de Schrödinger, parece que tudo é local, mas isso é enganoso porque esses potenciais locais, na verdade, não são físicos. Mais tarde, decidi que isso deveria ser chamado de efeito não local do campo elétrico ou magnético. O elétron pode sentir o efeito de um campo que não está onde ele está. Embora a não localidade continue sendo uma ideia controversa, uma parte considerável dos físicos concorda com Aharonov, e o debate continua até hoje. Talvez eu tenha uma terceira interpretação boa, e eu adoraria saber sua opinião. E se for ruim, por favor, me diga, sinceramente. Então, nós fizemos outro vídeo sobre partículas basicamente explorando todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. E agora estamos dizendo que ou os potenciais são reais ou os campos estão agindo de forma não local. Mas e se houver uma terceira opção, onde os campos ainda são locais? Os campos causam a mudança, mas na verdade as partículas exploram todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Você poderia até ter alguns efeitos de tunelamento quântico acontecendo dentro de uma área onde há campos, sabe? Enquanto o elétron, ou pelo menos a função de onda, explora todos os caminhos possíveis, ele é influenciado por aquelas pequenas partes onde a função de onda está dentro do campo. Na verdade, não acho isso ridículo, Casper. Que tal esse apoio entusiasmado? Acho que faz sentido. Beleza. Se pudéssemos pensar nessas coisas, já que é de fato a fase quântica que está sendo afetada, podemos descrever essa fase usando integrais de caminho da mecânica quântica, o que considero uma forma razoável de enquadrar. Portanto, eu aceitaria isso. Isso é incrível. Acho que essa não é a resposta completa. Seria legal se outra pessoa pegasse essa ideia ou se inspirasse nela. Eles dizem, isso não funciona, mas explicam como funciona. Agora estamos mais próximos. Isso mesmo, esse seria o melhor resultado possível. Bem, o melhor resultado possível é você estar certo, mas o segundo melhor resultado possível é esse. Isso incentiva a comunidade de forma mais ampla a fazer novas perguntas sobre um material já conhecido. Isso mesmo. Uma nova pergunta que a comunidade fez foi: existe também uma versão gravitacional? Em 2022, pesquisadores de Stanford testaram isso. Uma versão simplificada do experimento deles funciona mais ou menos assim. Eles colocaram átomos de rubídio ultrafrios em uma câmara de vácuo em forma de tubo, no topo da qual havia uma massa de tungstênio. Átomos, assim como elétrons, seguem uma função de onda, então dividiram a função de onda de cada átomo de rubídio em 2 pacotes distintos. Eles lançaram os pacotes em diferentes alturas. Um foi bem alto e se aproximou da massa, o outro não. Quando os dois colidiram embaixo, criou-se um padrão de interferência. Ao permitirem essa interferência e analisarem outros efeitos, observaram claramente o deslocamento de fase, como previsto por Aharonov e Bohm. Então parece que o efeito gravitacional de Aharonov e Bohm é real. Se os resultados resistirem à análise,
Essa é uma descoberta enorme, porque sugere que os potenciais eletromagnético e gravitacional podem influenciar a realidade na escala mais fundamental, mesmo quando todos os campos são exatamente zero. Então, isso significa que a maioria dos livros de física está errada ou precisa ser atualizada? Não descarte os livros didáticos. Eles são valiosos, nos ensinam muito e devemos estar abertos a novas surpresas. Só porque as coisas não mudaram em cerca de 200 anos, entre Lagrange e a Harnav-Bohm, ainda podem mudar, certo? E elas às vezes podem mudar de maneiras belas, surpreendentes e muito poderosas. Eu li em algum lugar que o motivo pelo qual você decidiu estudar o efeito AB foi porque você realmente não achava que os potenciais eram apenas uma ferramenta matemática, como a maioria dos cientistas acredita. Isso está correto, eu era muito ignorante. Felizmente, às vezes é bom não saber demais.